todo louvor, toda adoração ao nome bendito do nosso Deus nesta noite. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, meu coração está palpitando de alegria por mais esta feita estarmos adorando ao nome bendito de Jesus. Aleluia. Louva a Deus por cada vida que está aqui nesta noite, pelo pastor, pela sua esposa, pelos seus obreiros. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado pela honra e oportunidade nesta noite. Deus me deu uma palavra para trazer para nossas vidas. Quero ser bem rápido, não vou enfadigar os irmãos. Amém? Então, a palavra do livro de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 46. A palavra que Deus tem bradado na minha vida para trazer algo de Deus para nós nesta noite. Livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Amém? Livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele estava clamando cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus, por mais esta feita estou diante deste povo, meu Pai, com a responsabilidade, ó Deus, de trazer uma palavra para esses corações, meu Deus. Deus, por isso nesta hora te peço, meu Deus, misericórdia, Senhor. Deus, porque nesse dia, meu Pai, eu fui falho, Senhor, eu fui pecador, Senhor. Ó Pai querido, eu não sou nada, Senhor. Sou como cinzas e pó diante da tua presença, meu Deus. Por isso, meu Pai, eu sou totalmente dependente de si nesta noite, meu Deus. Deus, eu sou como cinzas no deserto, meu Pai. Eu sou como uma pulga, meu Pai, diante da tua presença, Senhor. Por isso eu te peço agora, se eu dependesse de mim, meu Pai, eu estaria envergonhado, meu Deus. Se eu dependesse de mim, meu Pai, eu sairia daqui, meu Deus, com a cabeça baixa, meu Pai. Mas, Deus, eu sei que eu dependo de Ti nesta noite. Por isso eu te peço, meu Pai, impacta este povo com a Tua palavra, Senhor. Deus, edifica estas vidas com a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Fala, Deus, conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Sente-se adorando ao nome de Jesus. Amém? Este texto, esta história bíblica, a história fala sobre o cego Bartimeu. Este cego, segundo a história, diz que o nome do pai deste cego se chamava Timeu. Eu fui conhecer a história desse Timeu, do pai do cego, e eu descobri que a cegueira daquele homem havia vindo do pai dele. Eu descobri que a cegueira dele, que aquele problema que ele estava passando, havia sido ter frutos do que o pai dele tinha feito. Porque segundo a história diz que Timeu, ele havia se levantado contra o reino daquela época. E então os governadores daquela época, o povo daquela época, decidiram matar Timeu. Segundo a história diz que então eles mataram Timeu e eles arrancaram os 2 olhos do filho de Timeu, do Bartimeu, para que quando Bartimeu andasse pela cidade, quando Bartimeu andasse pelo aquele povo, o povo visse que o que o pai dele fez, o que o Timeu tinha feito, era consequência de que eles tinham se levantado contra o reino da época. Ele havia se corrompido contra o reino da época e havia roubado sobre o governo da época. Então o Bartimeu, ele servia como holofórico, ele servia como as pessoas passavam, olhavam Bartimeu e diziam: aquele ali é filho de Timeu, o pai dele é um corrupto, o pai dele é um ladrão. Sabe o que é isso? Quero trazer para nossas vidas uma palavra que Deus brada no meu coração. Talvez a tua dificuldade,
Talvez o que você está passando nesta noite, talvez você está imaginando, será que é por causa do meu pecado? Talvez você está imaginando, será que é por causa do pecado da minha mãe? Talvez você queira um argumento, talvez você queira colocar a culpa na sua dificuldade, em alguma coisa que você fez, ou no seu pecado, ou naquilo que você está passando, você queira arranjar um argumento. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus ele está passando por aqui. Glória a Deus. Jesus ele está aqui nesta noite, clame ao nome bendito dele, que ele está aqui nesta noite. Mas a mensagem a qual Deus trouxe ao meu coração, nos dias atuais, é um texto, nos últimos dias Deus tem trago muito ao meu coração, é sobre a importância da atitude para recebermos o milagre da nossa vida. É Deus. O milagre, ele depende da nossa atitude. Talvez possa ser uma atitude para nós, no nosso momento, parece coisas pequenas, mas é importantíssimo para receber a vitória. É importante temermos a Deus, é importante ser obediente, mas nada disso vale se não temos atitude de clamar ao nome bendito de Deus. Se não tivermos atitude de correr atrás do nosso milagre e dizer, eu quero, eu desejo, eu preciso do milagre da minha vida. Esse é o despertamento que Deus traz para nossas vidas nesta noite. Precisamos correr atrás do nosso milagre. Porque às vezes o Deus já está com o milagre preparado para nossas vidas, basta que tenhamos atitude. Então, segundo a história diz que Jesus ia passando em Jericó com os seus discípulos pregando a palavra. Então Bartimeu, ele por certo ele já tinha ouvido falar de Jesus. Alguém já havia pregado de Jesus para Bartimeu. Alguém já ouviu dizer, Jesus ele fez muitos milagres, ele curou o cego, ele levantou um paralítico. Mas o que ele fez? Aquela palavra que alguém havia pregado para Bartimeu, alguém jogou uma semente, aquela palavra plantou um fruto, e aquele fruto foi chamado atitude. Bartimeu ele ouviu falar que Jesus fazia muitos milagres, mas ele não se contentou em apenas ouvir, ele não se contentou em apenas ver o milagre acontecer nas outras vidas, ver acontecer na vida do irmão, ver acontecer na vida do vizinho. Ele disse, eu quero um milagre na minha vida. Eu preciso um milagre na minha vida. Meu irmão, ele venceu, eu também vou vencer em nome de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Não temos que contentar em ver o milagre que Jesus faz na vida do seu irmão, nem na vida do seu vizinho, nem na vida do pastor, do obreiro. Temos que correr atrás do nosso milagre. Temos que ter atitude para receber o nosso milagre. E aquele homem, ele havia escutado, alguém pregou de Jesus para ele. Então quando ele vê Jesus passando com aquela multidão, ele era um cego, Bartimeu ele não enxergava, mas ele apenas escutou a multidão. Eu imagino Bartimeu maluco e perguntando para alguém, dizendo, quem é este que está passando? Que barulho é esse? E alguém disse, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Jesus está passando aqui nesta noite. Ele precisa ver a sua atitude, a atitude de dar uma glória a Deus, de dar uma aleluia, de clamar o nome bendito de Jesus nesta noite. Então Bartimeu, ele decide clamar ao nome de Jesus. Ele decide dizer que, ei Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso sair desse problema, dessa dificuldade. Porque segundo a Bíblia diz que ele mendigava, porque naquela deficiência impedia ele de trabalhar, impedia ele de conseguir um sustento para a vida dele. Talvez o seu problema hoje está te impedindo a fazer muita coisa. Talvez sua dificuldade hoje está te impedindo a prosseguir no dia a dia. Mas eu quero te falar, Jesus ele tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Então Bartimeu, ele clama a Jesus. Jesus passa com aquela multidão e ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que Jesus ele escuta aquele clamor. Ele diz para os discípulos, vai lá e chama aquele moço. Então, segundo a história, os discípulos chegam até Jesus, até Bartimeu, chama Bartimeu, Jesus ele te chama. E a história diz que Bartimeu ele tinha uma capa, e ele lança aquela capa e ele diz, eu não preciso disso mais, Jesus me chama. É Deus, aleluia. Jesus ele está te chamando. Você não precisa da capa. Segundo a história diz que aquela capa ela servia como uma identidade. Ela servia como... Aquela capa, ele precisava daquela capa para pedir esmola naquela época, porque os governantes daquela época colocaram aquela lei que somente era uma licença que Bartimeu tinha, aquela capa. Era algo importante para os deficientes. Quem tinha aquilo era muito importante ter aquela capa, porque ele dependia daquela capa para pedir esmola. Até para pedir esmola ele precisava ter aquela capa, senão os governantes daquela época tiravam ele, não deixavam ele pedir esmola no meio do caminho. Sabe o que é isso? Bartimeu ele não olhou para aquela capa, ele disse, agora eu não preciso de capa mais. Glória a Deus.
Bartimeu, ele abandonou aquilo. Eu não sei o que você tem que abandonar hoje, nesta noite. Eu não sei se é o pecado. Eu não sei se é o orgulho. Eu não sei o que é que você tem, o que você tem que abandonar para o milagre acontecer na sua vida. Eu não sei se você talvez precise descer mais ou precise buscar mais de Deus, mas eu quero te falar, larga essa capa. Larga a capa do dinheiro, do orgulho, dizer que não consegue, do complexo de inferioridade. Ele lança essa capa por terra nesta noite. E Satanás, ele tentou lançar um selo na vida de Bartimeu e dizer: Bartimeu, você vai ser sempre dependente dessa capa. Talvez as pessoas olhem para a sua vida e dizem: você vai ser sempre dependente do seu patrão, você vai ser sempre dependente daquela vida, daquela alma para te abençoar. Mas eu quero te falar nesta noite, você só depende de Jesus Cristo. Você só depende de Jesus Cristo para o milagre acontecer na sua vida. Então, segundo a história, Bartimeu lançou naquela capa e disse: não preciso mais disso, e correu até Jesus. Oh, glória! Aleluia! E segundo a história, a Bíblia diz: Jesus olhou para Bartimeu e disse: ei, Bartimeu, o que é que queres? E Bartimeu disse que tenha vista. Deus. Mas o que me chama a atenção, o que mais me destaca nessa mensagem, o que mais Deus tocou ao meu coração nesse texto, é que Bartimeu, ele não... a Bíblia diz que as pessoas olhavam Bartimeu clamando e diziam: Bartimeu, para de clamar. Ei, Bartimeu, para de gritar por Jesus, Jesus não vai te escutar. Deus. Talvez muita gente fala: larga o seu Deus. O seu Deus não vai fazer este milagre na sua vida. É impossível acontecer isso. Não vai acontecer. As pessoas olham para a sua vida e veem você assim. Mas eu quero te falar, a atitude daquele homem mudou a história daquela vida. A sua atitude vai mudar a tua história. A sua atitude vai tirar aquele selo daquela capa. Só depende de você, a sua atitude. Jesus. Essa palavra é tão forte que quando eu olho a maioria dos profetas da Bíblia, todo milagre que acontece na Bíblia, a maioria deles depende de uma atitude. Moisés, quando ele estava diante daquele mar, Jesus disse: marche, Moisés. Aquela viúva, quando estava diante do profeta Eliseu, ela disse: meu marido morreu. Ele temia o Senhor, ele era fiel, ele era discípulo dos profetas, mas ele morreu. E a minha família morreu decepcionada. A viúva estava decepcionada, olhando para a casa dela, olhando os filhos dela e falando: eles vão levar o meu filho. Os credores vão levar o meu filho, porque meu marido morreu e deixou essa dívida. E agora eu não tenho como pagar essa dívida. E ela ficou desesperada. Mas o que mudou na história daquela mulher, o que fez o milagre acontecer na vida daquela mulher, foi a atitude que ela tomou. Aquele vaso, ele estava na casa da viúva há muito tempo, imagino eu. Imagino eu que o discípulo do profeta, o marido daquela mulher, passava e olhava para aquele vaso e não dava nada aquele vaso. Olhava para aquele vaso e dizia: esse vaso não presta para nada, tem só um pouquinho de azeite. E não sabia ele que se ele clamasse ao profeta... Segundo a história, diz que aquele homem, aquele marido daquela viúva, ele era discípulo dos profetas, ele servia Eliseu, ele ajudava Eliseu, ele via os milagres acontecer de perto. Ele via Eliseu fazer fogo cair do céu, Elias fazer fogo cair do céu. Ele via vários milagres acontecerem, mas ele não via o milagre no lar dele acontecer. É o que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Às vezes olhamos para o irmão e dizemos: aquele irmão foi vitorioso, ele conseguiu um carro novo, ele conseguiu ele conseguiu a família dele prosperar, ele conseguiu algo de Deus impressionante. Mas na nossa vida às vezes não acontece o milagre de Deus porque falta atitude na nossa vida. A história diz que aquela viúva então foi até o profeta Eliseu e disse: Eliseu, o meu marido morreu, ele temia o Senhor. E agora o que eu vou fazer? Os credores estão atrás dos meus filhos, eles querem levar os meus filhos e eu não posso fazer nada. Mas aquela atitude mudou a vida daquela mulher. Porque a Bíblia diz que Eliseu disse: o que tens em casa é apenas um vaso. E Eliseu disse: então vai aos seus vizinhos e peçam mais vasos. E deita o azeite, e o azeite multiplicou. Então o milagre aconteceu na vida daquela mulher por causa da atitude. Ele tem a atitude hoje de dar glória a Deus, de dar aleluia, de clamar o nome bendito de Jesus nesta noite, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Tem momentos na nossa vida que dependemos
Talvez queremos um emprego, dependemos só de nós para conseguirmos aquele emprego. Só depende de você para um milagre acontecer na sua vida nesta noite. Deus está me falando. Deus derramou bênção sobre essa igreja nesta noite. Só depende de você de dizer a Jesus: Jesus, eu quero um milagre. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz um milagre na minha vida. E o milagre vai acontecer nesta noite. Ei, não importa que as pessoas olhem para a sua vida e dizem: você não vai conseguir, você não é capaz. Tem atitude, clame ao nome bendito de Jesus nesta noite. Que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quantos acreditam nessa palavra? Pode dar um glória a Deus. Glórias a Deus. É a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para ministrar nossas vidas. Espero que esta mensagem venha trazer muitos frutos em teus ministérios. Amém? Os irmãos guardem essa palavra em nome de Jesus Cristo. E as palmas louvam o nome bendito.